Olá pessoal, tudo bem? Então eu vou gravar esse vídeo para tentar mostrar alguns caminhos para a construção do currículo, tá bem? Bom, então eu criei na pasta de vocês, trabalhos colaborativos, um documento no Excel chamado Transformando Conteúdos em Competência. Esse documento aqui, Transformando Conteúdo em Competência. Então veja bem, no primeiro vídeo que vocês têm acesso, eu tentei detalhar de uma forma muito clara e simples o esqueleto do currículo, ou seja, o esqueleto do projeto que vocês vão desenvolver a partir do dia 15 de setembro. Um dos itens dentro desse currículo que acredito ser um tanto complexo para vocês, por nunca terem feito, claro, é a questão das competências, as competências integradas dentro do currículo e os níveis de avaliação que terá que entrar. O que nós estamos tentando fazer, eu gostaria de deixar claro, é alinhar o que ensinar, como avaliar e como ensinar, como desenvolver as atividades de ensino. Então, seria o que no currículo tradicional nós temos em forma de conteúdo, no currículo por competência nós teremos em forma de competências. O como avaliar, a avaliação ela tem que estar muito alinhada com o que, com as competências que o professor quer fomentar nesse estudante, e a metodologia também. Então, é essa preocupação que temos ao criar este currículo, certo? Lembrando que eu estou chamando de currículo um projeto, tradicionalmente vocês conhecem como um projeto de ensino. Eu faço isso propositalmente para que vocês entendam que o currículo, sim, é algo grande, é algo que são diretrizes que são de orientação para a ação pedagógica, mas que tem que ser traduzida na ação pedagógica. Então, o que esse currículo está nos falando e o que nós temos feito? Então, eu faço isso propositalmente para que vocês percebam que o ato final está na mão do professor. Ou seja, quem determina o currículo do estudante é o professor. Então, ele tem que entender que ele faz parte desse currículo, e esse currículo ele tem e deve ser construído pelo professor o ideal seria junto com os seus alunos, certo? Então tá, então aqui eu fiz uma planilha, então veja bem, a sugestão é que vocês construam essa planilha a princípio, e depois vocês partem, ou isso pode acontecer concomitantemente também, mas para o delineamento, o desenho do currículo, tentando atentar para metodologia, conteúdo, no caso, competências e avaliação. As três têm que dialogar de uma forma muito harmoniosa, ou seja, se você tem um conteúdo por competência, não é válido prever uma avaliação no final de uma etapa de aprendizagem. O conteúdo por competência, ele prevê demonstrações de competência, não simplesmente provas, né, no final de uma etapa. E outra coisa, se você prevê um conteúdo por competência, o estudante, ele automaticamente ele deve ser colocado em uma situação mais ativa de participação na construção do seu conhecimento, tá bom? Nessa planilha, então, retomando, a sugestão é que vocês construam essa planilha e depois de construído, vocês terão o que e terão uma ideia dos níveis de autoavaliação, dos níveis de aprendizagem que vocês esperam do estudante, tá bom? Então, na primeira planilha que temos aqui, nós temos competências. Aqui eu coloquei disciplinas e propositalmente eu coloquei algumas disciplinas para vocês entenderem como fazer esse primeiro processo. Aqui eu coloquei a disciplina de língua portuguesa, porque eu sei que tem muitos profissionais no curso que é dessa área. Tecnologia educacional é aquele profissional que talvez não tenha uma formação, mas que entende bastante sobre a integração de tecnologias na educação. Pedagogia, porque eu sei também que temos muitos professores dos anos iniciais que têm uma formação em pedagogia,
talvez o questionamento que apareça seja como que eu vou fazer isso nos anos iniciais, né? Então, a minha sugestão ou faça-se a opção em trabalhar junto com outro profissional da área de pedagogia, mas não seria o ideal, mas é uma possibilidade da área dos anos iniciais e traga aqui língua portuguesa, por exemplo, história, geografia, ciências, e tenta integrar, né? Ou a outra opção é a que eu trago aqui, você tenta trabalhar com outros professores do ensino médio ou do ensino fundamental 2 e tentem contribuir com aquilo que a pedagogia traz como formação, que são metodologias de ensino, avaliação, são as teorias de ensino e aprendizagem, certo? Essa é uma sugestão. Aqui eu trago geografia, só como exemplo também língua inglesa. Então, esse currículo ele vai tentar integrar conteúdos de língua portuguesa, tecnologia educacional, da área de pedagogia, geografia e língua inglesa, certo? O primeiro passo seria um trabalho mais individualizado, mais individual. Então, eu sou professor de língua em portuguesa, então eu vou dar uma olhada, eu vou olhar na minha ementa, na previsão de conteúdo para uma determinada série. A primeira coisa é determinar a série, que ano que nós vamos desenvolver esse trabalho. Então, o segundo passo é pegar o documento oficial que determina o conteúdo para essa etapa, que seria depois do dia 15 de setembro até o dia 15 de novembro, e copiar e colocar aqui os conteúdos de língua portuguesa que estão previstos nessa etapa. Como eu sei que a Secretaria Estadual de Educação já traz essas competências, a minha sugestão, quem for da rede estadual, isso não é válido, talvez, para a rede municipal. Para a rede federal, eu sei que não, nós não temos isso no nos nossos documentos oficiais, né, as competências para a rede federal. Mas eu sei que na rede municipal tem, que é o referencial curricular. Então, a sugestão é que traga aqui quais são as competências sugeridas pela SED, pela Secretaria Estadual de Educação, né? Então, esse é o primeiro trabalho. E aqui começa o trabalho mesmo de construir. Então, veja bem, eu tentei alinhar aqui 3 grandes teorias que estão iluminando a Base Nacional Comum Curricular, que são, né, na verdade, os 4 pilares da educação: saber conhecer, saber fazer, saber conviver e saber ser, a partir dos pressupostos de Jacques Delors. Então, eu trago aqui no topo, né, o saber conhecer. Eu tento alinhar a taxonomia de Bloom, que, assim como eu tentei mostrar para vocês, está dentro da Base Nacional, ela está sendo reescrita, ela está sendo reconstruída a partir dos níveis estabelecidos na taxonomia de Bloom, os níveis dos objetivos de aprendizagem, pegando ali de um nível inferior para um nível mais, de um pensamento inferior para um pensamento mais superior, né? A taxonomia de Bloom vai trazer 6 níveis, né? Então eu tento alinhar isso aqui, a taxonomia de Bloom está presente aqui, e complemento atentando para as 10 competências que aparecem agora na Base Nacional Comum, as 10 competências gerais que vão guiar a construção da Base Nacional, que eu trago alguns, eu tento trazer todos, só um que eu não consegui contemplar, né? Aqui eu tenho o primeiro, que é o conhecimento, né? O segundo, e o outro, que é pensamento crítico, eu tento trazer como que isso aparece no documento. Então, é esse documento, essas 3 teorias que eu tento alinhar. Retomando, então, os 4 pilares da educação, está aqui, a taxonomia de Bloom está aqui, e as 10 competências da Base Nacional Comum Curricular, que está aqui. O que eu compreendo? Vocês podem questionar, e eu acho isso bacana, é dessa forma que a gente avança e a gente aprende. Na verdade, eu entendo que eles estão falando quase a mesma coisa, só que de forma diferente. É aquilo que eu tenho enfatizado em alguns momentos em minha fala, que as teorias, elas dialogam de certa forma, alguns dando um enfoque maior para um ponto, outro para o outro, usando um termo diferente do outro, mas na verdade
se formos analisar, elas dialogam bastante. Então, aqui embaixo eu trago os verbos, né? Então, para construir as competências, eu sugiro a utilização dos verbos que estão na taxonomia de Bloom. Eu trago aqui o texto na íntegra, né, que está sendo usado da taxonomia. Trago aqui um link das 10 competências gerais que orientam a base nacional, para que vocês possam consultar. Na verdade, eu trouxe um infográfico, né, que resume isso, né? Então, aqui, ó, conhecimento, pensamento crítico. Eu tentei contemplar todos, só ressaltando que, devido ao nosso tempo curto, de 2 meses, eu não consegui incluir o senso estético, né, que seria esse lado mais cultural, artístico, tentar desenvolver isso no estudante, mas fiquem à vontade se vocês conseguirem. Foi incompetência minha mesmo, eu não consegui incluir e nem fazer relação com nenhuma das outras teorias, certo? Comunicação, argumentação, cultura digital, autogestão, autoconhecimento, autocuidado, empatia, cooperação e autonomia. Então, essas são as 10 competências previstas na base nacional e em que eu tento trazer para essa tabela em que vocês construirão as competências, ou seja, os objetivos educacionais do trabalho que vocês vão desenvolver, tá bem? Fique à vontade para consultar esses documentos. E aqui eu trago aquele estudo comparativo que começa a mostrar o que muda na base nacional, o que tinha e o que não tinha, certo? Então, aqui em cima eu coloco as competências mais, ou seja, as competências que vocês vão construir a partir da orientação do curso, tá? Então, ressalto que vocês estão no momento de construir, então, pensando na taxonomia de Bloom, vocês estão no momento de criar. Então, a criação, ela envolve estudo, a criação, ela envolve discussão, então é um momento de criar. Ressalto também que isso a sugestão é que isso seja feito junto e não sozinho, tá? Então, aqui eu coloco da seguinte forma: dentro do saber conhecer, nós temos aqui uma possibilidade de desenvolver o conhecimento científico mesmo, cognitivo de cada área de conhecimento, de cada disciplina, e o pensamento científico crítico e criativo, que eu acredito que possa estar integrado, né? Aí eu tento fazer essa relação. Quando eu penso em conhecimento, eu posso fazer uma relação com os 2 níveis na taxonomia de Bloom, que é o lembrar e o conhecer. Então, lá tem elencado vários verbos que entram aqui, que seria o de conhecer mesmo, seria um pensamento mais simples, não exigia muita reflexão, não exigiria muito esforço cognitivo do estudante, o que na taxonomia traz como pensamento inferior, né? Mas quando nós pensamos no pensamento científico crítico e criativo, né, então aí a gente ainda está na linha do saber conhecer, porém é exigido do estudante, é exigido, né, do aprendiz, uma reflexão mais complexa, né, um pensamento mais complexo. Aí eu coloco esses 2 níveis, colocando o analisar e o avaliar, que entra no nível de pensamento mais complexo. Eu espero que esteja claro para vocês. Então, aqui nós temos, vocês vão criar verbos a partir de competências, vocês vão criar competências a partir do conteúdo que está previsto na ementa ou no documento oficial da escola de vocês, e vocês vão pegar, buscar na planilha de verbos, que eu coloco o link aqui, quais são os verbos e quais competências vocês querem desenvolver a partir para que o aluno consiga lembrar, conhecer, né? Ele está aqui, ó, uma lista de verbos para cada item. Na verdade, ela está na pasta de vocês. Coloquei ele aqui, verbos da taxonomia, para facilitar. Então, aqui, a cada verbo tem um objetivo que é e quais os verbos você pode utilizar ao definir um objetivo de aprendizagem, certo? Então, seria isso. Então, pensar a partir do conteúdo quais seriam
as competências que entrariam aqui nesse nível do lembrar e do conhecer, que é um pensamento simples, que leva a um pensamento simples. Quais são os verbos, quais são as competências que você pode criar pensando num pensamento mais complexo, né, mais superior. Aqui está no saber conhecer. Aí eu tento também fazer uma relação, trazendo o saber fazer, que eu coloco diante da taxonomia de Bloom. Eu vejo que o saber fazer, na taxonomia de Bloom, ela aparece em 2 níveis. No primeiro nível, no nível de aplicar, é um pensamento mais simples, eu sei, eu vi como se faz, eu vou reproduzir, eu vou aplicar aquele conhecimento, né, o saber fazer. E o criar, que é um pensamento mais complexo. Eu sei, eu aprendi, eu sei fazer, mas eu sei fazer melhor, eu sei fazer diferente. É o criar, é o que vocês estão sendo desafiados agora, certo? E aqui eu faço uma relação também com as 10 competências da base, no primeiro nível com a comunicação e no segundo nível com a argumentação, certo? Uma coisa é quando você expressa o que você entendeu, o que você fez, você compartilha informação. Outra coisa é quando você defende, você sabe exatamente o que você criou e por que você chegou naquele item. Então, é um nível mais complexo, certo? E dentro nesse último nível que aparece nas 10 competências, eu não consegui relacionar com nenhum dos níveis anteriores, mas na verdade isso está em todos, né? Esse nível da questão da cultura digital. Ao você determinar um objetivo de competência, você pode pedir para que o estudante faça uso de algum recurso digital para fazer aquilo, né? Então, eu vejo a cultura digital, que aparece nas competências gerais da Base Nacional, como instrumento. Então, para mim, a cultura digital é um instrumento, é um recurso, é um meio. Para eu desenvolver o conhecimento, eu vou usar os instrumentos digitais, eu vou usar os recursos digitais. Então, eu coloco aqui que ele entra dentro de todos, né, do saber conhecer e do saber fazer. Que a cultura digital ela serve para comunicar, acessar, disseminar, produzir, resolver problemas. Então, ela é vista como um meio, certo? Então, espero que tenha sido clara aqui. Então, a cultura digital ela entra tanto no saber conhecer como no saber fazer, né, como instrumento, como meio. Então, ela entraria na construção de todos os objetivos de aprendizagem, de todas as competências, certo? Então, o primeiro passo que eu oriento é construir as competências individualmente de sua disciplina, né, de uma forma muito colaborativa, pedindo orientação ao colega que já fez. Nós vamos orientar isso no primeiro dia. Então, o primeiro dia, na segunda-feira e na terça-feira, são dias muito importantes para vocês não faltarem, tá bem? Depois que terminarem essa planilha, todos estiverem de acordo, estiver ok, estiver claro, seu mediador olhar, contribuir, então a gente vai passar para a segunda planilha, que são as competências integradas. Então, veja bem, nós estamos construindo um currículo por competências e não por conteúdo. Então, para isso, eu preciso transformar o conteúdo em competência, certo? Atentando para as diretrizes nacionais. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer um outro trabalho que é integrar, é o que eles estão, é o que o MEC fala a todo momento, integrar as disciplinas, sair um pouquinho das caixinhas. Então, integrar competências de língua portuguesa com competências de geografia, de história, enfim, integrar isso daí. Então, o segundo passo vai ser vocês vão copiar nessa coluna aqui todas as competências construídas, todas, de todas as disciplinas que vocês construíram, nessa coluna. E nessa coluna vocês vão olhar qual competência é possível integrar, é possível ser enfocada juntas. E vamos colocar aqui. A ideia é que as competências que serão elencadas aqui, elas sofram modificações, tanto no texto, mas não na ideia, e diminua, e faça com que, se aqui nós temos 20 competências, então, que a gente diminua aqui para umas 15, o ideal seria 10, porque elas estão integradas.
isso fará com que a gente perceba em que nós não estamos fugindo do conteúdo, o conteúdo está ali dentro, nós não estamos fugindo da disciplina, a disciplina está ali, a língua portuguesa está ali, a informática está ali, elas estão ali, porém elas estão integradas, elas estão juntas. Então, a partir disso, eu consigo pensar no como fazer, certo? Feito esse trabalho, vocês virão para a terceira coluna, que é construir os níveis de autoavaliação. Veja bem, as competências, elas são feitas, construídas para o aluno compreender, não é para você. Então, ela tem que trazer, o vocabulário utilizado tem que ser muito simples e muito claro para qualquer leigo, para que qualquer leigo, qualquer aluno do ensino médio, do ensino fundamental, consiga entender exatamente o que se espera dele. Então, o que o professor espera que ele aprenda? Então, é um ponto X, né? E a gente começa, então, a partir, então, na primeira e na segunda, a gente determina o que, no primeiro momento, na construção de competência, no segundo momento, na integração dessas competências, e depois a gente começa a pensar no como, de uma forma geral, né? Isso aqui não é instrumento, pode ser usado como mas não é só. É um instrumento, vamos dizer, um instrumento geral, né? Então, aqui nós vamos copiar aqui as competências agora, as competências integradas, eu acho que isso aqui tem que estar claro, então nós vamos copiar as competências integradas, o resultado dessa planilha aqui, e vamos pensar, o que eu, professor, espero que os alunos façam, porque eu considero que isso foi suficiente, foi bom, foi excelente, né? Então, se eu tenho uma competência aqui de construir um portfólio digital, então seria suficiente se ele fizesse o quê? Se ele constrói e atualiza periodicamente, se ele constrói, atualiza e apresenta reflexões de nível superior constantemente, então vocês vão criando os níveis de atividade, que foi aquele exercício que vocês fizeram em relação às competências do curso mais, certo? Lembrando que o curso mais, eu já trouxe as competências prontas, e nós não passamos por esse processo de transformar conteúdo em competência, porque nós já pensamos diretamente nas competências e não em conteúdo, certo? Então, o exercício agora é um pouquinho mais além. Tá, e a última coluna, que são de competências atitudinais e valores, que está lá nos 4 pilares, estar no conviver, né, que eu tento colocar aqui, ó, competências atitudinais e valores, que é o saber conviver, que envolve o respeito, a responsabilidade, a solidariedade, a honestidade, a afetividade. O que eu fiz aqui? Eu tento trazer 3 das competências gerais, que isso que enfatiza isso, que não é conteúdo, é questão mais de valores atitudinais, na verdade 4, né, não são 3. Que é a autogestão, autoconhecimento e autocuidado, a empatia e cooperação e a autonomia, né? Então, eu gostaria nesse item que vocês elencassem algumas competências atitudinais e de valores que vocês vão tentar desenvolver nesses 2 meses que vocês estarão com os estudantes de uma determinada turma, certo? Na autogestão, aqui fala de algo maior. Eu gostaria que vocês pensassem em competência para que o aluno conseguisse autogerir o seu tempo. Então, veja bem, nós queremos que o nosso estudante decida com autonomia sua profissão, o que é melhor, só que nós não deixamos ele decidir o que ele quer aprender. Então, nós queremos formar um estudante autônomo, só que em nenhum momento na sala de aula é dada a ele a autonomia de pensar, a autonomia de decidir nada. A gente decide tudo antes e traz. Então, essa autogestão, vocês podem pensar em algo menor, por exemplo, a autogestão do tempo. Eu vejo que quando eu peço para vocês, nós pedimos, né, os formadores do mais, coloque ali o que você vai estudar, o seu plano diário, o seu roteiro de aprendizagem, o seu plano de aula e autoavaliação. O que nós estamos fazendo é isso, tentando fazer com que vocês contemplem essa competência, que é a competência de gerir o seu tempo, o seu próprio tempo. Né, de controlar o seu tempo, saber que eu tenho muito a fazer e como que eu vou fazer isso no tempo que eu tenho, certo?
autoconhecimento, empatia e cooperação e autonomia. Então, muito dessas competências aqui eu vejo que também vão entrar lá no como desenvolver o trabalho. Você desenvolve a competência de cooperação, colaboração, colocando eles para colaborar e cooperar. Enfim, né? São coisas práticas. Mas nessa planilha eu gostaria que vocês elencassem algumas competências possíveis de serem atingidas no período curto que vocês têm em referente à atitude e valores. Então, nós temos ali na planilha de competência mais vários exemplos que vocês podem se espelhar. Eu vou tentar também abrir uma outra aqui com a planilha de Cotia, como que eles fizeram isso para vocês terem uma ideia, tá bem? Então, veja bem, é isso. Então, aqui eu fiz uma planilha para que vocês comecem a construir o currículo de vocês. Primeiro passo, decidir qual vai ser o grupo, escolher com quem você quer trabalhar. Então, a orientação é que seja de 4 a 5, menos que isso eu acho pouco e mais que isso eu acho muito. Então, a sugestão é que fique por aí. É importante, eu acho que é muito importante envolver professores que não estão no mais, mas só peço para que vocês tomem um pouquinho de cuidado para não envolver muitos professores, porque isso demandaria muito trabalho, muito esforço de vocês no sentido de aprender e ao mesmo tempo orientar. Então, eu acho bacana aí num grupo de 3, por exemplo, convidar mais um professor que tem interesse em aprender a construir esse currículo por competência e desenvolver esse trabalho junto com vocês, que é do seu contexto de trabalho, que é da sua escola, isso é bacana, certo? Então, primeiro passo é escolher qual vai ser o grupo, nós já temos aqui na planilha individualização, um espaço para vocês colocarem os nomes dos componentes do grupo, está aqui, ó, grupo de desenvolvimento, né, então aqui já temos alguns grupos formados, né, esse é o primeiro passo. Segundo passo é decidir qual turma vocês vão desenvolver. Eu acho uma coisa bacana seria, nós fizemos isso quando nós voltamos ao Brasil, seria construir junto para que vocês aprendam e depois, na hora de construir a prática, que é a metodologia, né, a gente chamou de oficina, porque a partir das metodologias ativas que nós desenvolvemos o trabalho, vocês constroem junto e talvez tentar, não só em uma turma, mas você tentar desenvolver aquela metodologia adaptando para uma outra turma. Então, essas experiências são bacanas e são possíveis de serem ajustadas em outras turmas. Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, vocês preparem um material ou preparem um currículo por competência para um segundo ano do ensino médio, ok? Mas eu tenho um primeiro ano do ensino médio que eu posso usar essa mesma oficina, essa mesma metodologia, enfocando essas competências atitudinais no primeiro ano do ensino médio. Isso é possível, eu acho bacana, essa capacidade de ajustar. Então, é aí que eu vejo um pouquinho do ser, você demonstrando o seu ser. Então, eu construí isso com os meus colegas, nós estamos tentando fazer isso, que é muito novo para a gente, mas, além disso, eu consigo adaptar isso para uma outra realidade, para um outro contexto. Eu acho que é uma grande demonstração de competência e de transformação do seu ser, né? Então, seria isso. Então, depois decidir qual turma, só que o currículo, eu vou pedir para que vocês decidam a turma, né? Decidir qual turma, depois colocar aqui os conteúdos específicos de cada disciplina, depois que todos conseguirem construir as competências. O ideal é que um contribua com o outro aqui, ó, e agora a atuação do mediador vai ser muito importante. Eu não estarei aqui de corpo presente, vocês vão construir o currículo no período em que eu estarei na Finlândia, mas eu estarei de lá lendo e observando e alterando e orientando o currículo de vocês, principalmente nessa etapa de construção das competências integradas nos níveis de autoavaliação, que eu acho que é a fase mais complexa. Depois, colocar isso tudo no currículo e alinhar a avaliação com a metodologia, acredito que seja algo mais fácil, certo? Mas também é novo para vocês, né? Então, feito isso, vamos
trazer as competências que foram construídas. Então, eu vou pegar as competências que estão aqui na coluna de conhecimento, as competências que estão na coluna de pensamento crítico, todas elas, e vou colocá-las aqui. Nesse momento, começa-se um trabalho que eu falo de sair um pouquinho das disciplinas. Eu peço para que vocês não se preocupem em determinar, não, isso é da disciplina de geografia, isso é matemática. Não, vocês vão integrar isso daqui. Então, vocês vão fazer esse trabalho de integração. Feito isso, vocês vão fazer os níveis de autoavaliação, de que forma vocês vão avaliar os estudantes, pensando que o período é muito curto, então as competências não podem ser muito extensas, tem que ser algo muito mensurável, algo muito concreto, não pode ser nada muito complexo, nada muito a nível muito elevado, porque o período não permite, está bem? E, por fim, ou vocês podem ir fazendo isso ao longo do trabalho, decidir quais são as competências atitudinais e de valores que vocês vão enfocar nesse período de desenvolvimento desse currículo integrado e por competência. Então, feito isso, terminou, então a gente consegue escrever o currículo a partir daquelas etapas que eu sugeri. Na verdade, no vídeo 1, eu faço a sugestão, por exemplo, no primeiro momento, fazer uma capa, uma contracapa, trazer a instituição ou as instituições onde o currículo vai ser desenvolvido, e aí depois o conteúdo. Então, tudo que foi construído aqui começa a entrar no texto maior, né? O conteúdo, as competências integradas, os níveis de autoavaliação, as competências atitudinais. Eu acho que eu tomei um cuidado em colocar esses tópicos lá para vocês entenderem que isso daqui depois vai para o currículo, a metodologia e a avaliação. O que acrescenta lá no currículo maior? A metodologia e a avaliação, e eu faço um questionamento, olhar essa prática com um olhar mais científico, ou seja, se nós estamos formando o nosso aluno para um pensamento científico, crítico e criativo, então nós também temos que exercitar esse pensamento científico. A partir desse trabalho desenvolvido, o que eu percebi? Baseado em quem? Essa reflexão é bacana também, certo? Espero que vocês tenham entendido. Reforço que no primeiro momento, na aula de segunda noite e terça tarde, eu estarei presente para tirar todas as dúvidas. Nas aulas de quarta noite e quinta à tarde, as meninas assumem a mediação, a orientação dos trabalhos já individualizado, e espero que os grupos já comecem a se organizar e trabalhar, né, na construção desse currículo. E na semana que vem eu estarei presente ainda no dia 1º e dia 2, lembrando que eu embarco no dia 3. A boa notícia é que toda a formação da Finlândia é voltada para o currículo, eles vão falar sobre currículo por competência, não integrado, né? Como eles não trabalham com disciplina, então a questão do integrado, ele não entra muito. Então, eu acho que muito do que eu vou ver lá vai contribuir com o trabalho de vocês. Não se assuste se eu der uma orientação nova, eu acho que isso é válido. Eu só espero que vocês entendam e perguntem quantas vezes vocês quiserem, né? Entenda que é algo novo, vocês nunca fizeram, não adianta desenhar com algo que vocês têm na cabeça, que nós nunca construímos um currículo dessa forma, currículo por competências, tá bem? Em relação às outras competências, eu reforço, a minha sugestão é que vocês tentem integrar as outras competências a partir dessas, por exemplo, temos uma competência lá que é os princípios de currículo. Então, use um ambiente de aprendizagem, que vocês vão estar no eixo 1, para explicar o que vocês entenderam sobre os princípios de currículo. O outro é a avaliação. Use um ambiente de aprendizagem ou explique uma metodologia, que aí você entra no outro eixo, para explicar esse instrumento de avaliação por competência ou avaliação que a gente fala sumativa ou continuada, né? Então, é isso. A ideia é que as outras competências elas sejam demonstradas ao longo do processo de construção do currículo, tá bom? Então, volta a reforçar, a demonstração de competência é o fator principal de um trabalho desse. Então, se você não demonstra, fica difícil para os mediadores acompanhar o seu progresso, o seu desenvolvimento durante o processo. Lembrando que não haverá uma prova final.
as etapas estão colocadas. A partir de agora, vocês começam o processo de construção do currículo, de demonstração de competência em relação às outras, os outros eixos, né? Durante o desenvolvimento do currículo, várias competências vão ser demonstradas em relação à metodologia, em relação à avaliação, em relação ao ambiente de aprendizagem. Então, não sofram por antecedência. Concentre-se na construção de currículo e preocupem-se em, a todo momento, fazer uma reflexão. O portfólio de aprendizagem tem que ser um instrumento muito importante nesse processo. O que você está sentindo, o que você aprendeu naquele momento, o que você entendeu. Está bem? Então, vejo vocês na segunda e na terça e até mais.